Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar sobre trabalhador avulso, tá pessoal? O avulso é aquele trabalhador que vai ter uma peculiaridade muito interessante. Quem estuda direito do trabalho sabe que a intermediação de mão de obra ela é vedada, ela é proibida no ordenamento jurídico trabalhista. Ou seja, eu não posso ter uma empresa que intermedia a mão de obra, a prestação de mão de obra de um trabalhador para outra empresa. E por que isso, pessoal? Porque esse impedimento de vínculo com quem efetivamente se beneficia da prestação de serviço é tido como uma possibilidade muito grande de fraude, de violação dos direitos trabalhistas, porque essa empresa intermediadora ela pode ser uma laranja que apenas está lá, né, para impedir que esse trabalhador tenha vínculo direto de emprego com essa empresa tomadora. Muito bem, mas existem algumas possibilidades que são previstas no ordenamento jurídico que possibilitam a intermediação da mão de obra. Esse caso aqui do trabalhador avulso é um deles. Nós temos uma ausência de pessoalidade, porque a empresa, ela procura um intermediador de mão de obra para fornecer a prestação de serviço para ela. Existem outras possibilidades de intermediação de mão de obra que são previstas legalmente, como, por exemplo, a própria e polêmica terceirização de serviços, né? Mas vamos focar aqui no trabalhador avulso. Como que funciona essa intermediação? Nós temos dois tipos clássicos de intermediação. A primeira é pelo sindicato e a segunda pelo ógmo, que é o órgão gestor de mão de obra que acontece no trabalho portuário, tá, pessoal? Sindicato, vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vocês já viram que às vezes vocês passam por algumas estradas e vocês observam que tem os chapas, né? Que são aqueles trabalhadores que ficam esperando para entrar no caminhão, auxiliar esse caminhoneiro em tirar a mercadoria desse caminhão para o lugar de destino e depois eles recebem um valor e seguem seu caminho, né? Mas se o caminhoneiro ou a empresa não quiser ou não cruzar com algum trabalhador desse no meio da estrada para auxiliar no descarregamento desse caminhão, ele pode ligar para o sindicato de movimentadores de cargas e pedir que envie alguns trabalhadores para fazer esse serviço por 2 dias. Descarregou, o caminhão dá meia volta e volta para o seu destino, né? Isso também acontece nos portos, pessoal. Só que no porto, o que acontece? O navio chega, ele vai procurar o órgão gestor de mão de obra e vai falar, olha, eu preciso de um trabalhador para limpar o meu navio, que é a função de bloco, né, conhecida lá no porto como bloco. Eu preciso de um movimentador de carga dentro do meu navio, que é conhecido como estiva. E aí ele faz esse requerimento para o ógmo manda esses trabalhadores, eles fazem a função e depois voltam para o seu local esperando nova demanda, tá? Então vocês percebem que na verdade é a empresa ou o navio, né, que faz essa conexão com o intermediador, que faz essa conexão com o trabalhador. Ou seja, nós não temos pessoalidade aqui, por isso que nós não temos o vínculo empregatício, tá, pessoal? Importante falar que esses trabalhadores, os avulsos, eles têm os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício, e isso está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Trabalhador cooperado, pessoal. O que é uma cooperativa? Cooperativa é uma união de trabalhadores, né, que vem naquela união uma forma de se beneficiar mutuamente com, por exemplo, melhores preços na compra de insumos, ou melhores preços na contratação de um serviço de marketing, melhores preços na hora de conseguir fazer transações econômicas, ou às vezes as transações econômicas elas são possibilitadas em virtude dessa união de produtores, como por exemplo um produtor de café. Às vezes um produtor só ele não consegue atender a demanda de um grande comprador. E se ele se junta numa cooperativa de produção de café, de produtores de café, ele vai conseguir, com essa união de produtores, um mercado mais favorável para eles, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que nós temos a união de prestadores de serviço ou de produtores na cooperativa. Ninguém é dono da cooperativa. Todos os cooperados, eles têm uma gestão conjunta, né? Então, nós temos uma autonomia de cada membro. Eles
gerem aquela cooperativa de forma conjunta, tá? Importante, pessoal, a gente frisar que não há subordinação entre os cooperados e também não há pessoalidade quando um indivíduo contrata uma cooperativa. Então, se eu tiver uma cooperativa de cuidadores de idosos, eu não posso escolher um dos cuidadores dentro daquela cooperativa, tá? Porque se eu estiver escolhendo um daqueles cuidadores, na verdade, a cooperativa vai estar intermediando a mão de obra desse cuidador, vai ter pessoalidade, vai ter subordinação, na verdade, eu vou ter um vínculo empregatício com aquele cuidador em específico. Então, veja bem, o cliente chega na cooperativa, ele contrata a prestação de serviço e aí a cooperativa vai decidir quem vai prestar aquele serviço específico, tá, pessoal? E por que que a cooperativa ela se une, os cooperados se unem pela qualidade, né, de cooperador-cliente. O que significa isso? Significa que o cooperado, ele exerce sua função na cooperativa, mas ele também é cliente da cooperativa. Significando o quê? Que ele tem benefícios inerentes da sua condição de cooperado que ele não teria fora, né? Que a gente já comentou aqui, às vezes um serviço de marketing, uma possibilidade de descontos na compra de insumos e assim vai, tá bom, pessoal? Trabalhador autônomo. Quem é o trabalhador autônomo, pessoal? É aquele que exerce sua atividade com autonomia, como o próprio nome diz. O que significa isso? Significa que não tem subordinação. Então, o autônomo é aquele indivíduo que você contrata para prestar um serviço, mas você não controla o horário dele, você não controla como ele vai fazer esse serviço. O autônomo, geralmente, é aquele indivíduo que tem um know-how daquela prestação de serviço que o cliente não tem. Exemplo, pessoal, um indivíduo, um montador de móveis, um construtor de móveis, né? Ele é aquele indivíduo que você contrata, você não sabe montar um móvel, né? Então você contrata ele, você fala, ó, eu quero um móvel assim. Ele vai na madeireira, pega a madeira, corta, faz a montagem, leva para sua casa e te entrega pronto, tá? Você não sabe que horas ele trabalhou, que horas que ele vai montar aquilo, ele só fala, ó, vou te entregar nesse prazo, ele te entrega, ele monta na sua casa e é isso. O trabalhador autônomo, ele não tem essa subordinação com o cliente, tá? Ele entrega o serviço pronto, tá, pessoal? Trouxe aqui para vocês um artigo da CLT que é muito interessante sobre o assunto, que é o artigo 442B da CLT. O que é importante a gente entender para falar sobre esse artigo? Vamos falar dos 5 elementos do vínculo empregatício antes, ó. Pessoa física com pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Eu falei exclusividade aqui, pessoal? Não falei, na verdade. Por quê? Porque exclusividade ou não exclusividade não é importante para eu entender se o vínculo empregatício existe ou não. Muito bem, mas a exclusividade, ela pode ser um indício de vínculo, tá? Na jurisprudência nós temos alguns julgados nesse sentido. Mas a reforma trabalhista, ela preocupada com isso, né, trouxe a reafirmação de que a exclusividade ela não é um elemento caracterizador do vínculo e também não significa que o autônomo tem vínculo se ele tiver exclusividade com algum dos seus prestadores de serviço. Mas, reafirmo, pessoal, pode haver a utilização da exclusividade como indício, mas para vocês levarem para a prova é importante a redação do artigo, tá bom? Por isso eu trouxe aqui para vocês. Com isso, nós terminamos esse bloco. Até mais!